Ok, vamos orar, né? Pai, nós queremos te render graças porque o Senhor é sempre bom. Nós queremos te louvar por cada um dos alunos que o Senhor trouxe a essa sala nessa noite. Obrigado pelo compromisso de cada um, pela responsabilidade, pela resposta que cada um está dando a tudo aquilo que o Senhor tem nos presenteado nessas revelações da nova aliança. Obrigado pelo nosso coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Tudo isso é a tua graça. Até termos o coração grato é a graça do Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor vá além da expectativa do nosso coração, que o Senhor traga luz, entendimento, revelação ao nosso coração, e tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, que fique guardado, cravado no nosso coração, e que possamos ser instrumento para edificar outros, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Nós dedicamos essa aula ao Senhor, nós declaramos total dependência do Senhor. Nada somos nós, tem tudo a ver com o Senhor. Que o Senhor fique extremamente à vontade, Espírito Santo, extremamente à vontade. Nós temos uma convicção plena, Senhor, que nós não somos fontes de nada. O Senhor é quem é fonte de tudo. Por isso, Espírito Santo, fala em cada coração, que o Senhor encontre terra boa, coração aberto, pronto, preparado para receber mais uma porção dessa revelação tão poderosa, tão maravilhosa, que é a revelação da nova aliança. Traga esse entendimento ao nosso coração. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Deus é bom, né? Amém. Então vamos aí meditar um pouquinho mais. Deixa eu dar mais uma reguladinha aqui. Vou dar mais uma mergulhada aqui nesse tema. Nós estamos propondo 20 aulas, né, irmãos? 20 aulas. E a gente está na 15ª aula, então assim, a gente já tem aí 75% hoje conclui do curso, e fica faltando 25%, né? Quer dizer, a gente já foi bem mais da metade, e essa parte é uma parte extremamente importante. Extremamente importante você ter esse entendimento sobre reino, porque a maioria das pessoas, quando te questionar sobre alguns textos bíblicos, se você não compreender sobre reino, você não tem resposta. Você vai ficar sem graça e sem resposta. Porque a única forma de explicar muitos textos bíblicos é quando você tem esse entendimento de salvação e reino. Acredite. Acredite. Então, não falte dessas últimas aulas, assista essas últimas aulas para que, de fato, você consiga ter esse entendimento de muitos textos bíblicos que, outrora, eram ocultos a nós, eram de difícil interpretação quando você pegava esses textos e tentava atrelar esses textos com a graça. Por quê? Porque graça, irmão, é graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Graça não me custa nada. Graça eu não pago. Graça não exige obras, só exige a minha fé. Só que a gente encontra na Bíblia muitos textos que chama para a obra, chama para a responsabilidade, chama para pagar. Vamos dizer assim, chama para pagar. E aí a gente entra em confusão, porque se nós estamos no tempo da graça, se nós somos salvos pela graça, se a obra é a obra que Cristo fez, né, como a gente sempre tem ensinado, como pode, então, alguns textos bíblicos que nos chamam para uma responsabilidade que dá a entender que existe um preço a pagar? E aí é por isso que muita gente tem dificuldade em entender a graça. E até você mesmo, se você vai compartilhar sobre graça, mas não tem esse ensino do reino, você não vai ter resposta. Por exemplo, imagine que você está ensinando sobre graça, que está tudo pago, está tudo consumado, que não é nada no meu esforço, não é nada no meu sacrifício, o sacrifício foi perfeito, eu sou salvo pela fé, pela graça mediante a fé, tudo isso que a gente aprendeu nas primeiras aulas, e alguém conhecedor de Bíblia fala assim para você: não, mas espera aí, como é que a salvação é pela graça? Como é que é tão de graça assim, se lá em Mateus 11:12 está escrito? Pronto.
Ah, mas o que está escrito lá, pastor? Está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, muitos apoderam do reino de Deus por esforço e sacrifício. Tem tradução que fala assim: faz-se violência pelo reino de Deus, conquista o reino por esforço e sacrifício. Então, peraí, se é pela graça, não exige esforço, pronto. Ah, mas por que está escrito lá em Mateus 16, 24? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é de graça? Será que é fácil assim? Tome a sua cruz. Opa! E siga-me. Como que a salvação é de graça? Ah, pastor, e lá em... Pastor, ou você que ainda nem é pastor, né? Ah, Joviana, como que é de graça, Joviana? Se está escrito lá em Mateus 20, perdão, Mateus, isso, 24, 13. Mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Como então que é de graça? Eu tenho que perseverar se eu quiser ser salvo. Por aí vai, irmãos. Por aí vai. Então, tem muitos textos que, se eu entender que tudo está se tratando de salvação da alma, eu estou com um problema agora. Tem alguns textos, então, que está caindo em contradição. E é aí que a gente precisa compreender quando um texto está tratando da salvação pela graça e quando um outro texto está tratando do reino pelas obras. E, assim, a maioria, ou quase totalidade da igreja no mundo não tem essa revelação. Eu já vou te adiantar. E não é porque somos bons, não, tá, irmãos, que a gente tem, não. Deus deu essa graça para nós de ter essa revelação, como algumas igrejas têm também, mas é minoria. Então, é muito difícil você encontrar alguém que ensina a graça como ela é, porque não tem a revelação do reino. Então, ele mesmo, esse pregador mesmo, quando ele vai ensinar a graça, ele começa a colocar um certo preço na graça, porque os textos que acabamos de falar, se eu não entendo que está tratando de reino, eu tenho que crer que está tratando da graça. E se está tratando da graça, existe um preço. Olha que confusão. Então, a única forma que eu tenho de continuar firme, convicto, que a salvação é pela graça, é quando eu entendo que o reino é pelas obras. Aí eu consigo separar graça que salva, reino que conquistamos como salvos. Por isso que fecha, irmão, é muito excelente esse ensino, e você não pode faltar dessas próximas aulas, ainda que você vai assistir depois também, para que você saiba separar e entender que são duas asas: a asa da salvação pela graça, a asa do reino pelas obras. É importante você observar que os ensinamentos de Jesus, na sua quase totalidade, ele ensina sobre reino. Ele ensina sobre reino. Comece a observar, comece a ler os 4 evangelhos. Espera aí que tem mais uma irmã para entrar aqui. Comece a observar os 4 evangelhos, que você vai perceber que a quase totalidade dos 4 evangelhos é Jesus ensinando sobre reino. Então, ele não ensina muito sobre a salvação pela graça, mas ele ensina muito sobre o reino pelas obras. Aí, se você me perguntar por quê, eu mais ou menos entendo o porquê. Primeiro é que ele ainda não tinha morrido na cruz para salvar pela graça. Então, sim, era o tempo que se salvava pelas obras. Então, vai que ele está ensinando ali na salvação pela graça e alguém crê ali na hora e simplesmente não faz nada para ser salvo, sendo que era no tempo da lei, essa pessoa podia perder a salvação. Então, ele deixou esse ensinamento para Paulo. Quando você analisa Paulo, as cartas de Paulo, todas elas, ainda que ele fala de reino também, mas todas as cartas de Paulo, ele ainda começa falando da graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele é considerado o apóstolo da graça. Então, já estava consumado, já estava pago, já tinha iniciado o tempo da salvação pela graça. Então, Paulo esbanjou de ensino, ensinando a onde ele foi, as igrejas da salvação pela graça. E Jesus ensinou muito do reino pelas obras.
quase a totalidade dos ensinos de Jesus foi sobre reino pelas obras. E um outro motivo que eu creio ser assim também é que Jesus não ia ensinar, não seria necessário ensinar nada, que era ele que ia fazer. Então, por exemplo, se você tem um serviço a ser feito, e você tem convicção que é você que vai fazer, mas tem um outro serviço que você precisa de alguém que vai fazer, o que você faz? Você pega aquele serviço que você vai fazer e não ensina sobre ele. Mas aquele serviço que você precisa que alguém faça, você ensina sobre ele. Imagine que você está construindo e que tem uma parte elétrica daquela casa para aquele dia que você vai fazer no final do expediente, quando você voltar do seu trabalho, na sua casa que você está construindo. Mas tem uma outra área que é o pedreiro que vai fazer. Aí você vai falar assim, olha, pedreiro, é o seguinte, pode colocar essa parede aqui, sobe ela direitinho e tal, é isso que eu quero que você faz, vai ser nesse lugar a parede, sobe até essa altura, faz uma janela aqui nesse meio, mede 3 metros para lá, 3 para cá e põe a janela. Você vai dar orientação da obra que o pedreiro vai fazer. E ele pode perguntar para você assim, mas e a instalação desse conduíte, dessa lâmpada aqui e tal? Você fala assim, não, essa parte você deixa que quando eu chegar eu vou fazer, eu tenho uma noção de eletricidade, eu faço. Eu não vou te ensinar isso porque é uma obra minha. Bom, isso acontece, eu falo que já aconteceu isso comigo nas obras que eu fiz aí no Brasil. Bom, então vou trazer para o raciocínio de novo aqui de Jesus. Jesus, ele sabia que o reino era uma conquista nossa. Ele sabia que o reino era uma missão dos salvos, um compromisso, uma responsabilidade, um alvo do salvo. Então, ele ensinou muito sobre isso. Já aquilo que ele ia fazer na cruz, ele pensou, não há necessidade de ensinar tanto assim, porque eu é quem vou fazer, eu é quem vou pagar. Sou eu quem vou morrer por eles e vou pagar. Eu entendo mais ou menos assim. Eu não estou dizendo que é exatamente assim. Por isso que quando você lê os 4 evangelhos, você vê Jesus ensinando muito mais sobre reino, que é uma conquista dos salvos, do que sobre a salvação pela graça, que era uma conquista dele. Ele é quem ia fazer ao nosso favor. Então, ele deixa Paulo para ensinar tudo sobre a salvação pela graça, e ele ensinou muito mais do reino pelas obras. Basta você observar os 4 evangelhos. As parábolas, por exemplo, quando você lê as parábolas, todas elas, se trata de reino, não se trata de salvação. Tá? E essa é uma outra pergunta, quando não há um entendimento, e se você está compartilhando Nova Aliança, e se você não tem esse entendimento, essa pessoa te pega de novo, fala, espera aí, a salvação é pela graça? Você fala, é. Então, não tem que fazer nada para ser salvo? Não, apenas crer. Não, a partir do momento que eu creio, então eu sou salvo? Sou salvo, sim. Aí a pessoa diz assim para você, mas como que você me explica as 10 virgens, então, que 5 foram salvas e 5 não foram? A pessoa pode te perguntar isso. E aí? Porque a Bíblia diz que 5 subiram e 5 ficaram. E aí ele fala assim, eu conheço essa parábola muito bem, e eu vi nessa parábola que 5 subiram e 5 ficou. Então, como que a salvação é de graça e as virgens, por terem sido imprudentes, elas não subiram, elas ficaram. Então, as 5 foram para o céu e 5 foram para o inferno. E aí, se você, querido, não tiver conhecimento de reino, você não vai ter resposta. Mais uma vez, você não terá resposta. E o que é triste é o que pode acontecer e que acontece com muita gente, que essa pessoa recua do entendimento dela sobre a graça e continua misturando lei com graça. Ah, é mesmo. Então, eu preciso também me esforçar para ser salvo. Olha que crise. Agora, observe a parábola. O início dela fala o que para nós? Jesus fala o quê? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Bom, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa parábola, tá? Toda parábola dá para a gente estudar e encontrar salvos que foram... eu vou repetir. Toda parábola você consegue encontrar nela aqueles salvos que conquistaram o reino e aqueles que não conquistaram. Mas todos eram salvos. Quando Jesus ensina reino, ele ensina para os salvos. Prova diz que quando ele está falando com os discípulos, a maioria das parábolas, perdão, ele está falando com quem? Com os discípulos. E ele chega ao ponto de dizer para eles, a vocês é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino. Então, Jesus não ensinava reino para
a multidão que não era salva. Jesus ensinava reino para os discípulos que já eram salvos, porque o reino é uma conquista dos salvos. Dos salvos. Não para ser salvo, mas era uma conquista de quem já era salvo. O Sermão da Montanha, ele fala com a multidão e fala também com os 12, porque estavam todos aglomerados. Mas é um sermão de reino. Se você analisar bem, ele é muito claro sobre a questão de reino em todo o Sermão da Montanha, praticamente. Então, assim, a gente precisa saber separar quando se trata de reino e quando se trata de salvação. Então, eu sou salvo pela graça e eu conquisto o reino pelas obras, tá, irmãos? Porque uma coisa é você ter Jesus como Salvador e a outra coisa é você ter Jesus como seu Senhor. Uma coisa é você ter Jesus te ter e outra coisa é você tê-lo. Uma coisa é Jesus te conhecer, a outra coisa é você conhecê-lo. Veja que está envolvendo dois corações, dois amores, duas vontades, dois desejos, envolve duas pessoas, a pessoa humana e a pessoa de Cristo. Então, por envolver duas pessoas, envolve dois sentimentos, dois níveis de relacionamento, dois conhecimentos, dois níveis de comprometimento. São duas pessoas que o próprio Jesus respeita, como marido e esposa, tá? Então, é necessário que haja esse alinhamento para acontecer um casamento. Um casamento. E só vai reinar com Cristo aqueles que um dia participarem dessa fusão, de serem um com Ele. E a água e óleo não se misturam. Então, se eu não cresço como salvo, a medida de Cristo, a estatura de Cristo, eu não alcancei uma maturidade para um casamento. E se não acontecer um casamento, eu vou participar do tribunal de Cristo, mas não irei receber nesse tribunal uma divisa de reino. Eu entro para o milênio como reinado, mas não como rei, não como governo. E aí a minha eternidade será diferente daquele que, de fato, está conquistando o reino. Então, o reino, pastor, eu posso dizer que é um galardão? Não, você não pode dizer. O reino é um galardão. O reino é o galardão. A Bíblia fala de galardões, e a conquista do reino é um galardão. Por isso que Mateus 11:12 fala que, desde os dias de João Batista, quando foi isso? Quando foi começado a pregar o evangelho, até agora, muitos apoderam do reino de Deus por esforço e sacrifício. Há uma discussão muito grande acerca dos arminianos e dos calvinistas, né? Eu creio que a maioria já ouviu falar sobre essas duas teologias. E se você me perguntar assim, pastor, qual das duas teologias é a melhor? Ou qual das duas teologias é a mais certa? Né? Calvinista ou os arminianos? Primeiro, vamos tentar entender o que crê o calvinista, tá? Na sua essência, não é na sua totalidade aqui. Mas qual é a essência do calvinismo? O calvinista, ele crê que uma pessoa salva, uma vez salva, ela é sempre salva. O calvinista crê na eleição, né? Mas eu não vou aprofundar naquilo que eu não creio, tá? Como a questão da eleição, que já são eleitos, eu não creio dessa forma. Mas eles creem que uma vez salvo é sempre salvo. Bom, eles estão certos. Eu creio que quando eu entendo que a salvação é pela graça, eles estão certos. Eles não estão errados. Os arminianos, eles já creem que a salvação é pelas obras, que se perde a salvação. Eles estão certos. Eles estão certos, só que não é a salvação, é o reino. Então, eu posso dizer que eu sou calvinista quanto à salvação, eu sou arminiano quanto ao reino. Se o arminiano colocasse no lugar da salvação o reino, pronto, acertou. Porque o reino, sim, é pelas obras. Se o calvinista falar da salvação pela graça, e somente a salvação, ele também está certo. Então, eu creio que essas duas teologias, elas se encaixam a partir do momento que eu entendo que o calvinista está falando de reino, o calvinista está falando de salvação e o arminiano está falando de reino. Então, os dois, de fato, estão se encaixando. Mas onde está a confusão? É que a maioria dos arminianos não tem a revelação do reino pelas obras. E penso que todos esses textos que estão escritos, principalmente por Jesus nos 4 evangelhos,
estão falando da salvação, mas, na verdade, estão falando de reino. Você pode observar, começa a observar isso, salve alguns lugares que você precisa um pouco mais de revelação, mas na maioria dos lugares que você encontra a Bíblia te cobrando alguma coisa, preste atenção nisso aqui, isso é um gancho para entender. A maioria dos lugares que você encontra a Bíblia te cobrando alguma coisa, ela está te chamando para o reino. Ela está incentivando você a reinar com Cristo. Porque a salvação pela graça não te cobra. O que te cobra é o reino pelas obras, ok? Uma coisa é você ter Jesus como Salvador, como eu falei, a outra coisa é você ter Jesus como Senhor. Bom, aí fica fácil quando você tem esse entendimento, quando você, pastor, eu acredito no que o senhor está falando, eu tenho sentido isso. Aí, a partir daí, você começa a ler os textos e você vai perceber que tem mais sentido ainda. Porque vamos agora, então, estudar um pouquinho a parábola das virgens, que a gente já falou alguma coisa sobre isso, mas eu falei que no momento certo a gente ia aprofundar um pouco mais. Então, veja só a parábola das virgens, né? Jesus ele começa dizendo o quê? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Olha só, quem sai ao encontro do noivo? Será que um perdido vai sair ao encontro do noivo? Ele nem sabe quem é noivo. Uma pessoa que não tem Jesus, que não é salva, ele não sabe, primeiro que não tem nem lâmpada, porque a lâmpada significa o quê? A lâmpada, ou lamparina, significa a luz, que é o próprio Jesus. Então, ele não tem a luz. Se ele não tem a luz, ele não tem a revelação. Se ele não tem a revelação, ele nunca creu. Se ele nunca creu, ele não é salvo. Então, não está falando de 10 virgens, que seria 5 salvos e 5 não. Está falando de 10 salvos aqui. Até porque a palavra virgem na Bíblia significa pureza. Tá? Então, eram 10 virgens, 10 pessoas puras, salvas. E elas saem ao encontro do noivo. E no versículo 2, o texto diz para nós que 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatos. A gente sabe disso, irmãos, está cheio de insensatos dentro da igreja. É triste dizer isso, mas a gente conhece, e às vezes a gente até participa desse grupo, né, irmão, se a gente não vigiar. Então, a Bíblia fala de 5 que eram virgens prudentes, mas 5 eram insensatos. São salvos descomprometidos, salvos que não têm aliança com o Senhor em nenhuma área da vida deles, salvos que vivem a sua própria vontade, salvos que não têm compromisso com Deus, salvos que não conseguem nem entregar um dízimo, uma oferta para Deus, salvos que não ganham uma alma, salvos que não têm compromisso com o corpo da igreja, salvos que estão sempre numa prática de um pecado aqui e outro ali, e nunca tem o temor de Deus, e por aí vai. Por aí vai. Então, tem todo tipo de salvo. E estes são considerados esses insensatos. Insensatos. E a Bíblia continua dizendo, fala assim, as insensatas, elas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Então, elas tinham a lâmpada acesa, elas tinham azeite, elas tinham a lâmpada acesa, que é Jesus, a luz do mundo, tinha azeite, que era o Espírito Santo. Porém, olha o que o texto diz, e tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. É interessante isso aqui, que a Bíblia não fala que apenas as prudentes estavam acordadas e as imprudentes dormindo. Não. Todas as 10 dormiram. Isso, irmãos, chama muito a nossa atenção. Às vezes você é um crente que, sabe, hoje está aqui ligado no Senhor, servindo a Deus, dando o seu melhor. Mas cuidado, porque os dias são maus. Às vezes nós que estamos aqui, vamos dizer assim, hoje nós somos prudentes, mas amanhã a gente pode estar dormindo. A gente tem que vigiar, porque o texto diz que todas dormiram. Até bons crentes, irmãos, crentes comprometidos, né? Está aqui, o texto dizendo que até prudentes também dormiram. E aí, o texto diz assim, no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, tem tradução que está um grito, eis que vem o noivo, saindo ao encontro. Na verdade, isso não é literal, irmãos, porque esse grito, eu particularmente creio, que são sinais, né? Tudo que está acontecendo no mundo atual, não vou entrar muito nessa questão dos sinais, mas tem muitos sinais acontecendo, eu posso dizer que esse é o grito, só não vê quem não quer, né? Então, diz que houve-se um grito, e quando houve-se esse grito, gritou assim, eis que vem o noivo. Eu, muitas vezes, por não prestar atenção nesse texto, eu pensava que as prudentes gritaram para as insensatas, eis que vem o noivo. Mas não, as 10 estavam dormindo. Houve-se um grito. Por isso que eu creio que os sinais é um grito. A pregação
da nova aliança é um grito. A pregação da volta de Cristo é um grito. E o grito foi esse: eis que veio o noivo, saí-lhe ao encontro. Isso não é literal, irmão. Isso não é literal, mas é mais para o entendimento. Jesus dizendo. Aí o texto diz, versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Veja, elas tinham ainda a lâmpada acesa. Elas tinham ainda o azeite que mantinha a lâmpada acesa. Só que estava se apagando e elas não tinham reserva. Mas os prudentes responderam, dizendo, para que não falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai para vós. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para o quê? Para as bodas, irmãos, para o casamento, tá? Para o casamento. E fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Aí elas voltaram e disseram, tipo assim, agora, então, elas estavam preparadas, porque elas foram comprar o azeite. E aí elas vêm e dizem, Senhor, agora eu estou pronto. Olha que interessante isso. E elas foram lá e atenderam as mesmas necessidades que as outras precisavam para subir. E elas completaram o azeite, elas de fato se fortaleceram e vieram para abrir a porta. Só que aí, irmãos, quando elas batem na porta, o texto diz que Jesus responde assim, em verdade vos digo que não vos conheço. E aí agora ele faz um alerta, fala assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Então, assim, essas 5 virgens que não subiram, se eu não tenho a revelação de salvação e reino, e se eu não tenho a revelação dos 2 arrebatamentos, arrumou-se uma confusão. Pode ter certeza que tem uma confusão aí. Por isso que esse ensino se fecha. Porque, pensa, se a salvação é pela graça, né? 5 subiram, e 5, então, ficaram. Primeiro ponto, ficaram para onde? Ficaram para ir para o inferno. E se ficaram para ir para o inferno, então há um problema. Então, a graça, a salvação é pela graça, porém está cobrando de mim. E é assim que a maioria dos pastores ensinam por não ter revelação de reino. Então, eles falam, então, a graça está cobrando de mim. Se a graça está cobrando de mim, não existe hipergraça, supergraça, graça barata. Eu não vou nem pregar sobre graça. Porque está cobrando de mim. Não, querido. O reino está cobrando. A graça, não. O reino cobra de nós. Há em nós, deverá ter em nós uma responsabilidade quanto ao reino. Que o reino é pelas obras. Entende? Então, aqui é muito claro a gente entender isso, que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então, essas 5 ficaram. Bom, essas 5 ficaram, pastor, mas o texto dizia que elas ficaram. Se elas ficaram, então, para onde elas foram? Então, muita gente pensa que elas foram para o inferno. Mas o salvo pela graça não vai para o inferno. E aí, então? Se elas não ficaram para o inferno, uma pessoa que é salvo pela graça não vai para o inferno porque se tornou filho, e se é filho vai morar com o pai um dia, então a gente precisa aprofundar um pouco mais. Para onde? Para onde que essas 5 virgens foram? É aí que a gente crê nos 2 arrebatamentos. Porque imaginemos, se existisse um arrebatamento só, as 5 subiram, pensa comigo, e 5 ficaram, só sobrou para elas o quê? O inferno. Não tem outro lugar. Elas não subiram. Se elas não foram para o céu, foi para onde? A gente só sabe que existe o quê? Esses 2 lugares. Então, pense, irmãos, olha que confusão que vira quando eu não tenho a revelação da salvação pela graça e o reino pelas obras. Então, começa a ter essa confusão. E eu, particularmente, eu creio que por falta dessa revelação do que a gente está ensinando e vai ensinar nessas próximas aulas agora, é que muitos pastores não conseguem pregar a graça como a gente prega. Eu, particularmente, teria essa dificuldade. Como que eu vou pregar uma graça, sendo que eu conheço a Bíblia, eu conheço muitos textos que reprovam algumas pessoas. Então não é de graça. Se há uma reprovação nas minhas ações, então a salvação não é pela graça. Não. Há reprovações quanto ao reino, mas não quanto à salvação pela graça. Então, pastor, fala o que é, não o que não é. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui?
Estamos muito perto do arrebatamento. É necessário que nós sejamos virgens prudentes. É necessário que nós tenhamos muito mais do que Jesus como Salvador e tê-lo como nosso Senhor. É necessário que a gente amadureça na fé, a gente cresça na fé e que tenha esse entendimento mesmo, que vale a pena morrer por Cristo, uma vida de entrega, não para ser salvo, mas porque somos salvos. E quando eu tenho esse nível de comprometimento, eu sou virgem prudente. E aí vem o arrebatamento e eu subo com ele. Pronto. Então, eu sou virgem prudente, eu subi. As outras virgens que ficaram, irmãos, ficaram para o período da grande tribulação, que será bem tipo do inferno. Então, será um período, mas ainda não se concluiu, ainda não veio o juízo final, porque o juízo final só vem quando? O juízo final só vem no final de Apocalipse, que é no final do milênio. E aqui a gente está falando do próximo evento. Porque depois desse próximo evento ainda tem a grande tribulação, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, reunião das nações, milênio. Tem muita coisa ainda, irmãos. Nós estamos falando do próximo evento. Então, como que será o próximo evento? Eu, particularmente, creio que Jesus está preparando uma noiva madura, sem mácula, pura, que não é ser apenas salvo. Não é ser apenas salvo, é ser salvo maduro, salvo comprometido, salvo que tem a sua cruz, salvo que tem aliança com o Senhor, salvo que tem compromisso, responsabilidade, lealdade, fidelidade, abnegação. Não é isso que a gente espera numa noiva? Não é isso que um noivo espera de uma noiva para casar? Nós não estamos falando das bodas do Cordeiro, que é um casamento que está por vir. Então, Jesus está no tempo da graça, esperando a maturidade dos crentes para o casamento. E aqueles que se encontram maduros no tempo do primeiro arrebatamento, eles vão subir, irmãos. Por quê? Porque não há necessidade de nenhum salvo maduro ficar para a grande tribulação. Por quê? Porque a tribulação é um evento que Deus permitiu Satanás reinar nesse tempo, se tornar rei através do anticristo, através de um homem, que vai ser um tempo muito difícil para a humanidade, mas que o próprio Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, vai usar esse tempo para amadurecer um monte de crente. Porque eu nunca vi crente ficar tão maduro quanto no momento da dor e da perseguição. Infelizmente, mas os melhores crentes estão nos lugares de perseguição. Os melhores crentes. Então, a perseguição de 7 anos, que na verdade serão 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição, de dura perseguição, vai ser um tempo de muita maturidade. Por quê? Porque Jesus só vai casar com a noiva madura. Então, se vocês têm alguma pergunta a fazer, anotem aí. E quando eu abrir, vocês perguntam, anotem e perguntam. Mas vamos lá. Então, o que Jesus vai fazer na primeira colheita? Que muita gente pensa que é só um arrebatamento, mas a gente vai ver que são 2. Então, Jesus, na primeira colheita, ele colhe os frutos maduros. Porque se já está maduro, para que grande tribulação para amadurecer o crente? Se ele conseguiu ser maduro no tempo da graça, por que será necessário dele passar por um período de perseguição para amadurecer? Não, ele já está pronto para a colheita. Eu uso muito esse raciocínio de um pé de manga, que está cheio de manga madurinha, você vai lá, dá uma balançadinha, faz a primeira colheita, depois você espera um outro tempo para que, às vezes, amadureça e faz a segunda colheita. Então, haverá essa primeira colheita, que será antes da grande tribulação, que os salvos maduros sobem. Depois, os outros vão passar pela grande tribulação. E quando a Bíblia fala que muitos vão tentar a morte e não vão conseguir, é que a perseguição vai ser tão ferrenha que muitos vão tentar morrer, mas o Senhor não vai permitir, porque é um período necessário. E acredita-se que os crentes que ficarem nesse tempo da grande tribulação, vai acontecer o maior avivamento e despertamento de todos os tempos. Imagine, irmão, dentro da sua própria casa, um exemplo, tem 5 crentes, 2 sobem, 3 ficam. O que vai passar na mente de quem ficou, irmão? Imagina uma igreja que tem 200 pessoas, 100 sobe, 100 fica. Esses que ficarem, irmãos, eles vão levar numa seriedade ferrenha o evangelho no período da grande tribulação. Fora os judeus que vão passar a crer, os 144 mil que vão pregar o evangelho. Então, acredita-se que será o maior avivamento
e o maior despertamento de todos os tempos, quando as virgens imprudentes ficarem. Essas virgens imprudentes que são salvos, que estão brincando hoje, quando eles ficarem, eles vão se despertar e vão pregar o evangelho e vai acontecer um maior avivamento. Prova disso que em Apocalipse, João, o ancião chama João e fala assim, está vendo aquela multidão? E João vê uma multidão incontável de raças, tribos, línguas, nações, povos. E o ancião pergunta para João assim, quem são esses? E João fala assim, eu não sei, o senhor sabe. E o ancião fala para João, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, uma grande multidão incontável fica e vai acontecer um grande despertamento, uma grande colheita, um grande avivamento. Eu creio que o crente que ficar vai ficar louco por Jesus. Eu, particularmente, creio assim. E o não crente, que era só simpatizante, vai se render. Então, olha como Deus é maravilhoso, como ele é soberano. Ele vai usar uma sacada de Satanás, ele vai usar uma sacada do inferno, que é um reino diabólico da besta, para fazer uma grande colheita. Veja que Satanás, quando estava matando Jesus, só um minutinho, gente. Satanás, quando estava matando Jesus, olha o que ele estava fazendo. Estava salvando a humanidade. Então, Satanás, ele sempre é um perdedor. Ele sempre é derrotado. E a grande tribulação será um período que será o reino dele, estabelecido através da besta. Mas será um tempo de tanta perseguição de crentes e cristãos que vai acontecer um grande avivamento. Então, terá uma grande colheita no período da grande tribulação. Então, a grande tribulação ainda não é um fim. A grande tribulação é um período preparado pelo Senhor para que se chama, nós usamos o termo que é uma disciplina dos salvos que ficarem, para um grande despertamento e, consequentemente, um grande avivamento. Então, esse primeiro arrebatamento dessas virgens aí, ele acontece antes da grande tribulação, e as virgens que ficarem, elas ficam para a grande tribulação. Elas não vão para o inferno. Eu volto a dizer, salvo não vai para o inferno. Virgem é um símbolo de santificação. Virgem é um símbolo de pureza. E essas virgens são salvas, porém, elas, por estar vivendo um tempo de imprudência, elas não estão elegíveis para o primeiro arrebatamento. Então, os do reino, aqueles que são do reino no tempo da graça, eles sobem, e aqueles que não têm responsabilidade com o reino, eles ficam para o período da grande tribulação. Quando a gente estudar Apocalipse 12, a gente vai fortalecer esse ensino que a gente está trazendo aqui agora, ok? Mas vai ser em Apocalipse 12. Bom, mais um pouquinho aqui para abrir para vocês perguntarem. Pastor, tem esses dois arrebatamentos na Bíblia? Tem sim. Em Mateus 24, a partir do 36, se você puder abrir sua Bíblia aí, vamos ver o que está falando aqui. Mateus 24, a partir do versículo de número 36. Só lembrando, irmãos, que Mateus 24 e 25 é o mesmo assunto. São dois capítulos que Jesus usa para explicar a pergunta do versículo de número 3 de Mateus 24, tá? Que diz assim, olha, e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas? Uma pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Duas perguntas. E que sinal haverá do fim do mundo? Três perguntas. Jesus começa no versículo 4, diz assim, e respondeu Jesus, disse-lhes, vede que ninguém vos engane. E Jesus, então, começa agora, desde do versículo 4 de Mateus 24, até o último versículo do capítulo 25. 2 capítulos explicando e respondendo as três perguntas. E quando Jesus chega... vamos fortalecer isso aqui mais um pouquinho. E Jesus, então, ele vai dizendo assim, olha no versículo 5 o que ele fala, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, vede que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
Mas tudo isso é o princípio das dores. Ele está falando de algo que acontece no período da graça ainda. É o princípio, ainda não é a dor da grande tribulação. E ele continua, então eles vos entregarão para seres afligidos e vos matarão. Você vai, pastor, mas não está matando ninguém no Brasil. No Brasil não está, mas está matando em outros lugares do mundo. Tá? A gente tem que fazer uma leitura macro. Tá? E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E então muitos serão escandalizados, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, ele está falando de um princípio de dores, está falando de sinais no período da graça. E agora, olha o que ele fala. Ele fala assim no versículo 13. Ele está se referindo aos textos anteriores, porque ele usa o mas. Ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Talvez você já leu esse texto e pensou assim, opa, essa salvação aqui está falando de ir para o céu. Né? Estou repetindo para alguns aqui, tá, irmãos? Que eu já ensinei sobre isso em outros momentos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E muita gente crê que está falando da salvação para ir para o céu, a salvação pela graça. Não. Se eu tenho que perseverar até o fim para ser salvo, então a salvação não é pela graça. Então eu posso crer que eu nem sou salvo ainda. Não chegou o fim. Olha que loucura isso. Mas não é isso, irmãos. Ele está falando sobre os versículos anteriores. Ele está dizendo assim, olha, vai ser um tempo muito difícil que vocês vão viver. Mas se você perseverar, se você for virgem prudente, eu vou salvar você do período da grande tribulação. Quem está entendendo? Balança a cabeça aí, quem está entendendo. Então, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que será salvo da salvação que nós já somos. Não. Ele está falando que receberemos o livramento do período da grande tribulação. Veja que ele está falando da grande tribulação. E ele fala, mas se você for perseverante até o fim, que fim é esse? O arrebatamento. Então, ele está dizendo, ao fim da graça. Ele está dizendo, se você for até o fim da graça, fiel, perseverante, aí você é do reino. E se você é do reino, você é maduro. Se você é maduro, não há nenhuma necessidade de manter você na árvore chamada terra para amadurecer. Eu já posso recolher você da terra, porque você está pronto para o casamento. Então, esse será salvo aqui não é salvação pela graça, mas é salvação do período que será muito difícil, que é o período da grande tribulação. E aí ele fala assim no 14, e este evangelho do reino, veja que Jesus se preocupava muito com o reino. Ele começa a pregação dele dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o quê? O reino. Por que Jesus ensinava sobre reino? Porque o reino é o melhor, irmãos. Pelo amor de Deus, não queira sua salvação. O reino é o melhor, não apenas no milênio, mas na nossa eternidade, que será um governo, um modelo de governo à nossa eternidade. O reino é melhor. Então, ele fala assim, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Por quê? Porque quando acontecer esse arrebatamento, os salvos despertam que ficaram, os 144 mil se levantam e vão pregar o evangelho do reino no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse fim que ele fala aqui, ele está falando agora do segundo arrebatamento. Bom, continuando, e ele vai dando alguns sinais aqui, mas lá no 36, ele fala desse arrebatamento das virgens. Ele fala assim, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão somente o Pai. Hoje eu creio que ele sabe, porque ele estava falando como homem, agora ele voltou a ser Deus. E ele fala, será como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ficavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será levado, outro vai ficar. Duas moedas no moinho, uma será levada e outro vai ficar. Aí ele fala, vigiai. Então, esse período nós estamos vivendo a graça, ainda que nós somos salvos pela graça, nós precisamos ser vigilantes por isso, por causa dos arrebatamentos. Então, ele está dizendo, vigiai, porque vocês não sabeis a hora que veio o vosso Senhor, mas sabeis disso. Aí ele dá uma dica, que se o dono da casa soubesse que vigília da noite viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Portanto, ficai prontos, vós também, porque a hora em que não penseis, o Filho do Homem vem. Então, ele está falando de um momento, de um arrebatamento, que a gente não tem noção de quando será. Só que o segundo arrebatamento a gente tem, porque são 7 anos literais. A gente tem textos que falam dos 42 meses, tá?
Então, são literais. Então, todo mundo vai saber quando completa essa segunda vinda. A primeira, ela é, de fato, um enigma para todos nós. Não há como a gente saber que dia é esse. Por isso que ele fala que a gente precisa estar em vigilância. Então, veja, esse arrebatamento, o que ele difere do outro arrebatamento que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante? Começa a observar os dois, mas eu vou dar isso como dever de casa para vocês no decorrer da semana. Analisar os dois arrebatamentos e ver que são diferentes. E se eles são diferentes, é porque são dois. Muitos pensam que é um, mas são dois arrebatamentos. Então, esse primeiro arrebatamento, eu vou já dar algumas diferenças, que ele é secreto. Veja que é como um ladrão. O ladrão vem na vigília da noite, vem em secreto, vem no silêncio. O ladrão vem no silêncio. Esse arrebatamento, ele é como um ladrão. Então, é no silêncio. Já o outro é a volta de Cristo. Tem trombetas, depois analisa lá. Tem trombetas, tem barulho. Tem barulho. Então, é um arrebatamento que é Jesus vindo para reinar. Esse arrebatamento não tem ressurreição de mortos. O outro tem ressurreição de mortos. Então, são arrebatamentos de tempo diferente. Um acontece antes da grande tribulação, que é a colheita, e o outro acontece depois da grande tribulação, que é a ressurreição dos mortos, a volta de Cristo para o reino milenar. Tá bom, gente? Então, são arrebatamentos em tempo diferente. E Jesus continua falando sobre esse assunto, e no 25 fala das 10 virgens. 5 fica e 5 sobe. 5 não ficou, volta a dizer, para ir para o inferno, mas 5 ficou para um período que vai ser bem parecido com o inferno, que vai ser Satanás governando, manifestado na terra, perseguindo o crente, cortando cabeça de crente, é coisa de doido. Então, por isso que a Bíblia fala que é pranto, ranger de dentes, que é trevas exteriores, porque será um tempo muito difícil. Mas é um tempo contado, um tempo que a misericórdia de Deus vem no final ainda, faz uma outra colheita, e aí a gente se une com a primeira colheita, e aí nós vamos, sim, na sua totalidade, para as bodas do Cordeiro, que aí sim vai ser o casamento. Ok, irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido aí, mas eu vou estar abrindo agora, e se você tem alguma pergunta a fazer, você pode usar esse tempo agora para fazer, ok? Está liberado para perguntar. Dentro do tema, tá, meus irmãos? Dentro do que a gente tratou hoje aqui, para a gente não se perder. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho dúvida há muito tempo. Boa noite, eu cheguei um pouco atrasado. Boa noite. Sabe assim, esse arrebatamento, primeiro arrebatamento, depois... Eu não sei se está escrito na Bíblia isso, eu já ouvi falar, que o Espírito Santo ele será retirado ou isso é coisa que eles inventaram? Uhum. Toda vez que eu não consigo compreender esses dois arrebatamentos, eu não tenho a revelação da maneira que a gente tem hoje, que o Espírito Santo tem dado a nós, Eliane, tem-se algumas confusões, e uma delas é essa, tá? Uma delas é essa. Porque eles não acreditam em dois arrebatamentos, então eles acreditam que subiu, o Espírito Santo subiu porque não tem nada para fazer na Terra mais. Mas não há sentido nenhum nisso, nessa revelação nossa, porque o Espírito Santo vai usar muita gente na Terra. Os salvos que ficarem, eles têm o Espírito Santo. O grande avivamento não tem como acontecer sem o Espírito Santo. Uma grande colheita que João vê não tem como sem o Espírito Santo. Não há nada que nós podemos fazer sem o Espírito Santo. Então, de forma nenhuma, o Espírito Santo sobe. Ele continua na terra. Já no final da grande tribulação, no segundo arrebatamento, aí já faz sentido, porque a totalidade dos salvos sobem e não há nenhum sentido o Espírito Santo continuar na terra. Mas no período da grande tribulação, claro que vai continuar na terra e vai trabalhar como nunca, usando a vida dos que ficarem, usando os 144 mil para essa grande colheita. Ok? Pastor Oi. Wagner, tudo bem? Sim, meu amigo. Aqui, na grande tribulação, vão ficar muitos que não são salvos, certo? Certo. Qual a possibilidade deles serem salvos, a não ser sobre aquela que eles vão ser aqueles que vão acolher os salvos que ficaram na tribulação?
Se não foi esse que Jesus falou, você me visitou na prisão, você me deu de beber, você deu aos pequeninos, né? Esses serão salvos. E os que não fizerem isso, qual a possibilidade deles serem salvos? Crendo em Jesus, crendo em Jesus, porque o evangelho vai continuar sendo pregado e ainda será pela graça, porém com uma diferença. Será pela graça num tempo de perseguição. Então, quando a gente fala assim, hoje a graça me salva, mas na grande tribulação eu serei salvo pelo meu sangue, tem muito isso. É quase isso, mas não é bem isso. A salvação continua sendo pela graça, porque só Jesus salva. Mesmo no período da grande tribulação, 144 mil pregando, os salvos que ficarem pregando, ainda assim terão uma grande colheita pela graça. Porém, em tempo de perseguição. É você imaginar hoje um salvo no país mais perseguido do mundo. Então, assim, ele ainda é salvo pela graça, porém, é muito fácil dele ser salvo hoje e amanhã cortar o pescoço dele. Entende? Mas a continuação da salvação pela graça continua. E você colocou muito bem aí, que a gente vai falar depois sobre isso, que são aqueles que serão salvos também pelas obras, por causa da questão de Mateus 25, a partir do 31, que fala sobre a reunião das nações. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Eles serão salvos pelas obras, que é o que os espíritas creem hoje, porém não é para hoje essa passagem. Ela só vai acontecer no período da grande tribulação, que é um tipo de Raabe, que foi salva quando acolheu os espias. Você vê como é que a Bíblia se liga, né? Que coisa linda a Bíblia, né? Aquele episódio de Raabe está tipificando esse episódio que você acabou de falar, que Raabe, por ter protegido os espias, ela foi salva. E ela tipifica estes que, no período da grande tribulação, vão acolher os salvos, que vão andar foragidos, fugindo de um lado para o outro, enfim, que o texto diz lá, eles serão salvos porque fizeram essa boa obra, entendeu? Entendi. Porque, na verdade, os 144 mil vão pregar o evangelho do reino, não é? Do reino. E esses que não foram salvos... Por que ele pregou o evangelho do reino? Porque o evangelho de simplesmente salvar pela graça é um evangelho que ele se encerra no primeiro arrebatamento. Então, agora é só reino. É só reino. Já vai ter um outro ensino. Olha, você vai crer em Jesus agora, amanhã a sua cabeça pode ser decepada. Quando, na verdade, hoje a gente não vive isso. Então, vai ser pauleiro, vai ser um tempo onde já está no fim mesmo, o tempo está curto e é pancada de reino mesmo, entendeu? Então, a salvação continua sendo pela graça, porém, é como se ele precisasse... Um não salvo, que eu estou dizendo. É como se ele precisasse já passar pelos dois processos em tão rápido tempo. Olha, você é salvo pela graça, mas se prepare, que o inimigo está vindo aí. Se prepare que você pode ser salvo hoje e amanhã, sua cabeça sendo cortada. Então, já se prega o evangelho do reino, porque é o tempo do fim mesmo. Amém. Ótimo. Obrigado. Deu para entender? Deu sim. Amém. Qualquer coisa, estamos à disposição aqui depois também. Ok. Mais alguém, moço? Quer fazer alguma pergunta? Pastor, lembrando que a questão do arrebatamento ela pode acontecer até agora, né? Enquanto nós estamos aqui na live, falando essa reunião, falando sobre salvação e reino. Bacana seria, hein? Falado sobre a questão da vigilância, né? Aqui o senhor está pregando para quem já é salvo, né? Então, assim, nós temos que nos manter num outro nível. E o Espírito de Deus estava falando isso aqui no meu coração. E aí me veio a pergunta assim, como? E aí me veio uma resposta. E o boom da internet? O que nós estamos fazendo aqui agora? O senhor está aí do outro lado do mundo, falando com a gente, tem outros pregadores alcançando milhões e milhões de pessoas. Então, assim, nunca teve tão real aquilo que o senhor acabou de posicionar. O arrebatamento pode ser até agora, enquanto nós estamos aqui na live. Está tudo pronto. Até porque também Jesus sabe que ele sabe, ele é Deus, cara. Ele sabe que no período da grande, que ainda não encerrou. Ele sabe, ele não vai perder, cara. Ele não vai perder ninguém. E a grande tribulação não é uma perda.
É um ganho, entende? Porque o período da grande tribulação vai ser uma grande colheita. Vai ser uma grande colheita. Entende? O céu vai estar muito povoado. Só que existe no céu, nesse reino milenar, e também nesse reino eterno, esses dois escalões, que é dos reis e dos reinados. Então, uma coisa é você entrar no reino como herdeiro do reino, e outra coisa é você entrar no reino como rei. Tá? Herdeiro, cidadão, rei, reinando. Vê que em todo lugar do mundo tem quem reina, quem governa e quem é governado. Então, existem essas duas posições. Por isso que faz muito sentido esse ensino. Não estão todos qualificados para o reino, nem todos são qualificados. Então, o arrebatamento, sim, ele pode acontecer a qualquer instante. Qualquer instante pode acontecer. Como pode demorar 10, 15, 20 anos. Mas eu costumo dizer o seguinte, que é como Neemias, né? Uma mão na espada e a outra no muro, né? Eu não posso parar a minha vida, porque eu ainda tenho os meus sonhos, meus projetos, ainda que sejam projetos, no meu caso, muito mais ministeriais do que pessoais, e respeito a visão de cada um, mas essa é a minha visão. Eu não posso parar a vida, porque ele pode demorar 10 anos. Então, mão no trabalho. Mas eu preciso estar com a outra mão na espada, que pode voltar agora. Então, eu preciso estar bem ligado dos dois lados. Não, se ele voltar agora, eu estou preparado. Se ele não voltar agora, eu também estou planejando o meu amanhã. Eu tenho que comer, eu tenho compromissos, contas a pagar e por aí vai. Então, a gente tem que estar com essas duas percepções bem latentes, né? Mais alguém aí quer falar, meus irmãos? Bom, irmãos, a gente vai estar dando para vocês muitos textos de agora para frente para fortalecer esse ensino aqui, tá, irmãos? A gente está terminando a aula daqui a pouco, mas não estamos terminando o assunto. Nós vamos falar muitas coisas ainda sobre o mesmo assunto, tá? Eu vou dar só mais um versículo para vocês, um ou dois, para a gente encerrar essa aula aqui, tá? Eu creio que até o final dessa escola a gente vai falar sobre a escatologia na versão desse entendimento, que ela muda. Ela muda. É uma escatologia diferente da versão de quem não entende sobre reino e acha que tudo é uma coisa só, tá? Então, muda algumas coisas. Primeiro é essa escatologia que a gente está aprendendo aqui já, que são 2 arrebatamentos. Se você falar isso para a maioria das pessoas, eles vão assustar. Por isso que é bom você se preparar, porque, de repente, Deus quer usar você para que essa pessoa também creia assim, mas se você não tiver conteúdo, ela não vai crer, irmão. Pega essa aula, assiste de novo, compartilha com fundamento. Ou espera um pouco mais para depois você compartilhar, porque aí você fecha, irmãos, mas fecha de forma maravilhosa. Bom, vamos lá. Vou ver se eu uso 2 textos aí para encerrar. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 21, olha só. Jesus ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Quem diz Senhor, Senhor? É crente. É crente quando está orando, quando está louvando. É crente que fala Senhor, Senhor. Né? E ele está dizendo assim, entrará no reino dos céus. Então, se a pessoa é crente, se ela creu em Jesus como Salvador e o recebeu, ela é salva. Se ela é salva, ela vai entrar sim no céu. Mas o texto está dizendo que não vai entrar no reino. No reino. Nós vamos perceber lá na frente sobre a cidade da Nova Jerusalém, que é o lugar de governo, mas nem todos vão estar dentro dela. Mas isso vai ficar para frente. Vamos lá. Ele fala, entrará onde? No reino dos céus. E aí, no versículo 22, ele fala assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, milagres, né? Em teu nome nós profetizamos. Eles vão argumentar pelas obras que eles fizeram. E Jesus fala o que para eles? Né? Eu não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade.
Então, veja, são pessoas salvas, sim, porque a salvação é pela graça. Eles estão lá, Senhor, Senhor, tal. E muitos desses, pelo texto, dá para pensar até que são líderes, pastores, né? Os caras expulsam demônio, faz maravilha, profetiza, pensa. Então, assim, são pessoas que, eles, mesmo tendo obras, são obras de madeira, feno e palha, que não vão passar pelo fogo, porque vivem nas práticas da iniquidade. Então, estes são pessoas que, se o arrebatamento acontecer agora, esse grupo de pessoas são como as virgens imprudentes. Eles ficam também. Eles são salvos pela graça, mas eles não têm o reino pelas obras. Eles perderam o reino. Eles não perderam a salvação, mas eles perderam o reino, né? E aí Jesus fala no início, né? Entrarão no reino. Então, veja que ele está falando do reino, e está ali no Sermão da Montanha. Ele não está falando da salvação pela graça, mas está falando do reino pelas obras. E mais um texto para a gente concluir a aula de hoje. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Estou cansado aqui, gente. Nossa Deus, 00:30 aqui. E aí, pastor Carlos? Tá fluindo aí? Tá dando? Vamos encerrar daqui a pouco. Pastor Carlos está na luta com a gente aqui, né? Nós vamos encerrar, pastor. Vamos lá, gente. Fica cansado até para vocês também que estão recebendo, né, gente? Mas vamos lá para encerrar. Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, se você quiser conferir na Bíblia aí de vocês, Paulo fala assim: quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação. E o que ele está dizendo? Está dizendo que ele está no final da vida dele. Ele fala assim: o final da minha carreira está próximo. E aí ele fala: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Então ele fala de combater bom combate. Isso é gente de reino, irmão. Um mero salvo não precisa combater bom combate, a menos que ele queira o reino, a menos que ele tenha Jesus como rei. Então, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé, não desviou, ele não se afastou. Ele foi íntegro com Deus, comprometido, fiel. A gente sabe muito bem do testemunho dele. E é interessante, né? Um apóstolo da graça. E eu acho a maior loucura um pastor ter medo de ensinar a graça, né? Porque a graça é que faz a gente ser comprometido, não é a lei. E aí, vamos lá. Ele fala assim: o final da minha carreira está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí, no versículo 8, ele fala assim: desde agora a mim está reservado a coroa da justiça. Olha só, irmãos. Ele não está dizendo, Paulo tinha a revelação do reino. Ele não está dizendo, desde agora está me reservado o céu, a salvação. Não, ele está dizendo algo que é o quê? Que é um galardão. Ele está dizendo, desde agora a mim está sendo reservado a coroa da justiça. Coroa, irmão, te lembra o quê? Te lembra uma posição. Coroa te lembra um reino. Um reino. Então, ele está falando do reino. E aí ele continua e fala assim: e não somente a mim. E não somente a mim. Mas a quem? A todos que amarem a sua vinda. A sua vinda. Nem todo crente ama a vinda de Cristo. Pelo contrário, tem crente que quer que Jesus demore mais. De tão preocupado que eles estão com as coisas da terra. De tão preocupado que eles estão com os tesouros da terra. Então, eles estão, tipo assim, demora mais um pouquinho, porque eu tenho muito plano ainda. Então, são pessoas que não amam a vinda de Cristo, não entenderam a vinda de Cristo. Mas quem realmente é de reino, maranata. Quem é de reino está doido que Jesus volta. Então, eles amam a vinda, eles querem que Jesus volte logo, porque eles já entenderam que o céu é melhor que a terra. E eles entenderam, e por isso eles vivem o céu mais do que a terra. Então, Paulo está falando de um galardão. Paulo não está falando apenas de uma salvação, mas está falando de uma coroa, está falando de um reino. Amém? Bom, então tá. A gente vai parar por aqui, para a gente dar uma descansada.
E semana que vem a gente continua tendo mais 5 aulas para encerrar a nossa escola. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Bom, antes da gente encerrar, eu só dar um aviso para vocês aqui. O senhor já está abrindo o microfone para despedir aí, né? Mas peraí, deixa eu só dar uma palavra rapidinho para vocês para encerrar. Olha só, irmãos. Quando nós iniciamos a escola, muitos irmãos me perguntaram, né? Pastor, qual é o custo dessa escola? Tem algum custo? Eu falei, não tem custo nenhum, não. A gente não tem, a gente não está aqui para cobrar nada de ninguém, a gente está aqui pelo Evangelho, por amor às vidas, até o contrário, além de não ter custo, eu estou tendo um custo que é pagar esse Zoom para ter essa aula com vocês. Eu que estou tendo um custo aqui, mensalmente, de pagar esse Zoom aí para manter as gravações, porque isso não é de graça, para manter as aulas. Eu não pedi nenhum valor para os irmãos, mas desde algumas aulas para cá, o Espírito Santo falou sobre isso comigo, que tudo que ele está ensinando para nós tem um valor tremendo, e não há dinheiro nenhum que pague isso, nada, nenhum valor que você der vai pagar, nem eu vou conseguir pagar o que Deus me deu sobre essas revelações. E o Senhor colocou no meu coração a gente pensar o seguinte, em fazer um apelo a vocês, de vocês darem uma oferta de gratidão por essa escola até o final da escola para a África, não para mim. É o que Deus colocou no meu coração, até mesmo para dar oportunidade a cada um de vocês de dar valor no que tem valor, de expressar a generosidade do coração. Então, o que vocês sentirem no coração de vocês aí, de até o final da escola, dar uma oferta endereçada aos nossos irmãos africanos lá, para alguma coisa lá que eles podem fazer, ou comprar lá muitas cestas básicas, levar para alguma aldeia para entregar, ou algum evento que pode ser feito no lixão para os irmãos lá do lixão, igual um evento que foi feito lá há poucos dias lá, que pegaram mais de 100 pessoas no lixão e fizeram um dia de príncipe para eles lá, que foi um tempo muito poderoso lá que fizeram. Enfim, então, o que o Senhor colocar no seu coração, reserve essa oferta, e você até na última aula você dá essa oferta. Se você sentir de dar antes, é só me chamar no WhatsApp, e eu mando o Pix para vocês, pode mandar na minha conta mesmo, depois eu faço esse repasse lá para a África, tá bom? O que cada um sentir no coração, uma oferta generosa pela escola, por tudo que Deus tem nos dado. Então, no mais, é isso aí, que vocês tenham uma noite poderosa aí, uma noite abençoada. Amanhã de manhã nós estaremos no nosso Café com Jesus aqui, às 7 da manhã aí do Brasil. Você que acorda cedo aí, 11 horas aqui de Portugal. Tem sido uma bênção. Nós vamos continuar um tema que eu estou falando de como resistir o diabo, tá? Numa versão bem diferente de tudo que você já aprendeu. Então, assim, a primeira ministração da série está lá no meu Instagram. E se quiser, se não assistiu ainda, assiste, que Deus... Eu sinto quando Deus me usa, eu falo isso para a glória dele, e eu sinto que eu fui muito usado nessa primeira ministração. Eu vou até mudar aqui. Eu sinto que Deus falou muito, tá? Deus falou muito nessa primeira ministração, e vai ter continuidade amanhã, às 7 da manhã do Brasil, 11 aqui de Portugal. Então, se você não assistiu a primeira ministração, assista, ainda que seja depois da segunda, dessa segunda que vai acontecer amanhã cedo, mas acompanhe essa série com a gente aí, tá bom? Amém. Amém, meus irmãos? Feriadão aí. Amém. Feriadão Deus abençoe, aí. boa noite a todo mundo. Pastor Leandro, saudade de você, viu? Aí, Leandro, falando aí. Então tá, meu povo. Amém. Povo abençoado. Se Adeus. quiser abrir o microfone para despedir aí. Desejar aí uma boa noite a todos. Uma linda aula dessa noite. Muito edificados. Amém, pastor querido. Obrigado pelo seu carinho de sempre. Amém. Glória a Deus. E aguardando por um café aqui conosco, hein? Pois é. Estou devendo esse café aí. Mas Deus vai prover esse tempo aí, em nome de Jesus. Ok. Dá um abraço do povo todo aí. Tá, gente? Ó, bom descanso para todo mundo aí, então. Amém. Tchau, Maria José. Senhor também, pastor. Amém. Tchau, Joviano, Leandro, Eliane, Tchau, fique com Deus. Dani, Wagner, Betinho. Tchau para todo mundo aí, Boa tá? noite, amanhã. Boa noite para todos. Deus é bom. Amanhã eu vou soltar a gravação da aula lá nos grupos lá, tá bom?
Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Eliane. Tchau, tchau.